gente vai concluir. Fields, na aula passada a gente trabalhou Fields, né? Vamos concluir hoje colocando alguns casos complexos e vamos desenvolver mais a álgebra de SO2. Então, ver se finalizamos um pouco a álgebra de SO2 para a gente depois começar já o grupo de rotação. Mas aí tem uma dúvida, Felipe, a tua colocação é que você queria ver a forma geral de uma matriz SP2, né? Por exemplo, a questão do Felipe foi a seguinte: quando nós pegamos uma matriz de SO2, a matriz de SO2, qualquer matriz de SO2 tem sempre essa forma. Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Então nós vimos que uma matriz de SO2 pode sempre ser escrita desse modo. Se nós pegarmos uma matriz, por exemplo, de SU2, nós vimos nas outras aulas que uma matriz de SU2 vai ter sempre essa forma aqui. Um número complexo Z e aqui o Z asterisco. Aqui um W e aqui o menos W asterisco. Né? E módulo de C ao quadrado mais módulo de W ao quadrado igual a 1. Então, isso é a forma de uma matriz SO2, que eu posso escrever assim também. O Z é um alfa mais beta, então o Z asterisco vai ser alfa menos beta. O W é um gama mais delta, então aqui é menos gama mais delta. E aí a condição que a gente tem aqui é alfa 2 mais delta 2 mais gama 2 mais delta 2 igual a 1. Então, isso é uma matriz geral de SU2. Tá? Qualquer matriz de SU2, qualquer matriz que tenha essas características aqui, tenha essa forma fechada desse modo. Com essa condição aqui é crucial, que essa condição é que dá um determinante igual a 1. Então, isso é a forma geral de uma matriz de SU2. Certo? Então, SO2, aquela lá, SU2, essa aqui. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, só uma outra. Vamos pegar, por exemplo, aqui, isso é SU2, né? Vamos pegar um outro exemplo para fixar essas formas. Por exemplo, se eu pegar uma matriz U2, qual é a diferença entre uma matriz U2 e uma matriz SU2? A diferença é que falta o S, então falta o determinante 1. Então, a matriz U2 é simplesmente uma matriz que é unitária, quer dizer, a inversa dela é o seu conjugado hermitiano. Isso que caracteriza 2 por 2, uma matriz 2 por 2 com essa característica. Essa característica aqui é equivalente a isso aqui, R Dagger vezes R igual a identidade. Então, isso caracteriza uma matriz U2. Então, vamos ver o seguinte: suponhamos que eu não sei quem é a matriz em geral. Vamos chutar essa matriz. Essa matriz para nós vai ser A, B, C. Olha essa matriz. Então, essa aqui é a forma geral. Se ela é U2, então vamos calcular o inverso dela. Quem é o inverso daquela matriz? É 1 sobre o determinante. E aí vamos ver B menos B menos C. Essa matriz aqui é o inverso daquela lá. Troca o A com B e troca o sinal do B e C, né? AB menos BC, menos AB mais AB, CD menos CD. Essa matriz aqui é o inverso daquela. Agora, isso é essa condição, é o inverso. Agora, vamos tirar o conjugado hermitiano dela. Essas duas coisas vão ter que ser iguais, né? Essa matriz vai ter que ser igual. O conjugado hermitiano daquela matriz é só transpor A, C, B, B e tirar o complexo conjugado. A gente transpõe e tira o complexo conjugado. Agora, essa matriz tem que ser igual a essa. Isso tem que ser igual a isso. Então, isso está me dizendo o seguinte, que D sobre AD menos BC tem que ser A asterisco. Isso aqui tem que ser igual a isso, ou seja, A sobre AD menos BC tem que ser igual a B
asterisco. Então eu posso escolher, eu posso escrever o D, na verdade, em função do A. Então eu já sei o seguinte, se essa condição aqui, ó, esse elemento tem que ser igual a isso, o D sobre isso tem que ser igual a isso. Vamos usar essa condição. Então essa condição já me diz o seguinte, o elemento D, se essa matriz é o 2, o elemento D já não é independente, ele tem que ser AD menos BC vezes A estar. A mesma coisa vai acontecer com isso aqui, ó. Eu posso dizer que esse cara sobre isso, menos B sobre isso, é igual a isso. Então, eu já sei, eu posso fixar também quem é o C. Então, eu tiro aqui, ou eu posso tirar daqui, menos C sobre isso é igual a B estar. Tá? Então, D, vamos dizer, C, é igual a menos AD menos BC vezes B asterisco. Tá? Essa condição aqui me diz isso, tem a D. O D já não é tão independente, ele depende do A. E essa condição aqui fixa o C. C sobre menos C sobre AD menos BC igual a B asterisco. Então, se a matriz é o 2, eu já vou levar para lá essas duas informações, por causa da propriedade dela ser bidimensional, ser unitária bidimensional. Então, eu já vou escrever minha matriz assim. Minha matriz já não é tão qualquer, ela vai ser A, B. Aí, o C é menos AD menos BC, B estar. Isso é o C. E o D é AD menos BC A estar. Então isso aqui já é geral, é a forma de uma matriz U2. Vamos mais em frente um pouquinho. Qual é a outra característica que nós tínhamos visto que é uma matriz de U2 também? Então, toda matriz unitária, se a matriz satisfaz a essa condição, o C unitário, o determinante, tirando o determinante de ambos os lados, o determinante disso aqui é o determinante da primeira vezes o determinante da segunda. Esse é igual ao determinante da identidade, que é 1. Só que essa matriz aqui, né, lembrando que RH é a matriz complexo conjugada e depois transposta. Quando eu tiro o determinante da transposta, o valor é o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Então, o determinante de RH é igual ao determinante de R complexo conjugado. Mas o determinante de uma matriz, quando eu pego o determinante dessa matriz, isso é a mesma coisa que eu pegar o determinante da matriz e tirar o complexo conjugado. Então, isso aqui me diz que o módulo do determinante de R ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a matriz unitária, ela tem que ter determinante de módulo 1. Ela é uma matriz complexa. Então, o determinante dela é um número complexo. Mas é um número complexo de módulo 1. Então, nós sabemos, todo número complexo que tem módulo 1 pode ser escrito como a forma fácil. Então, o número complexo mais geral possível de módulo 1 é esse aqui, é cosseno de alfa mais seno de alfa. Então, eu lá sei o seguinte, eu sei que essa matriz, sendo unitária, esse objeto aqui, ele vai ser escrito sob a forma de uma fase. Eu posso chegar aqui e já fazer isso aqui. Eu já sei que a minha matriz ela vai ter a seguinte característica. Eu vou ter um A, um B, ou não? Mas se o elemento dela não for 1, ela não vai ser S, 2, Se for 1, aí é um caso mais particular. Eu não estou colocando essa condição, estou deixando ela geral. Depois nós vamos ver. Se for 1. Oi? Ali o módulo. É o módulo determinante que é 1, não é o determinante. Tá? Se o determinante sem o módulo for 1, é que ela vira S2. Tá? Então essa matriz é um tantinho mais geral. Ela tem uma condição também. E aqui vai ficar menos, então, exponencial de I alfa B estar.
E aqui vai ficar exponencial de π alfa a estar. Professor, Não? em C, ali em cima eu tenho D e C, onde eu não tinha. Esse D e C eu ia tirar da onde, por exemplo? O D e o C? Você Tá. tira daqui, dessa igualdade. Quer dizer, quando a matriz é unitária, isso tem que ser igual a isso. Então isso significa que cada elemento daqui tem que ser igual a cada elemento daqui. Ou seja, D dividido por AD menos BC, que é esse elemento aqui, tem que ser igual a asterisco. Então é isso aqui que fixa o D. Depois, isso, vamos fazer, só escrever. Aí a gente escolhe o que a gente não. D sobre AD menos BC tem que ser igual a A estar. E essas duas matrizes têm que ser iguais. Menos B sobre AD menos BC tem que ser igual a C estar. Menos C sobre AD menos BC tem que ser igual a D estar. E A sobre AD menos BC tem que ser igual a D estar. Então essas condições. O senhor fez essa transformação aí para poder usar aquela característica ali, né? Como é que é? O senhor fez essa transformação aí? Quer dizer, eu não fiz transformação, eu fiz esse cálculo, tá? Esse cálculo. Então eu calculei o inverso da matriz. Isso. E calculei o conjugado repetindo da matriz. Um tem que ser igual ao outro, porque a matriz é unitária. Então, para poder usar aquela propriedade ali do E elevado a... Aí depois eu vou usar isso. Primeiro eu chego a isso aqui. Aí o que eu mostro? Eu mostro que D é igual a isso vezes a asterisco. Tá aqui, entendeu? E uso, por exemplo, essa condição. C é menos B estar. É porque o D depende dele mesmo. Só que depende dele mesmo. Tem que ser uma equação. Quer dizer, D tem que ser igual a isso. Só que é tudo indeterminado. Eu sei que é tudo geral. Mas essa equação tem que ser válida. D tem que ser igual a isso, exatamente. E aqui é o C. E aí agora eu sei, como a matriz é unitária, o determinante dela tem que ser uma fase. Então, já coloquei isso aqui. Muito bem. Com essa forma da matriz, vamos tirar de novo o determinante dela. Quem é o determinante dessa matriz? É isso vezes isso. Então, o determinante de R é módulo de A ao quadrado vezes E elevado a I alfa. Mais módulo de B ao quadrado é elevado a I alfa. Então, determinante de R, eu posso escrever dessa forma. Módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado é I alfa. Isso é o determinante. Mas o determinante de R, nós já sabemos, né, que é módulo de E elevado a I alfa. É E elevado a I alfa. Então isso aqui tem que ser 1. Por quê? Porque esse cara aqui é o E elevado a I alfa. Então, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado tem que ser 1. Eu estou usando todas as informações que eu tenho para restringir ao máximo a forma da matriz. Módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado é igual. Qual é a solução dessa equação? Quando eu tenho esse número é complexo, o módulo dele ao quadrado, mais o módulo desse ao quadrado tem que ser igual. A solução mais geral dessa equação é eu escrever assim, ó, A é o cosseno de um ângulo vezes uma fase é elevado a I aqui, e B é o seno do ângulo é elevado a I ângulo, por exemplo. Esses dois números satisfazem exatamente essa condição. Então, eu restringo mais. Eu sei que A. Então, com isso, eu chego à forma final de uma matriz por 2. Isso tem tudo a ver com a física de quartos. Depois nós vamos explicar a questão chamada ângulo de Cabilo, nas interações chamadas. Então, essa matriz tem a seguinte forma. Eu posso escrever o A como sendo o cosseno de um ângulo, uma fase é elevado a I aqui, vezes o cosseno de um ângulo. O B vai ser uma outra fase, que eu não sei quem é elevado a I ângulo, vezes o seno do ângulo. Depois, aqui, B asterisco, vai tirar o asterisco disso aqui, vai ficar seno que vai ficar menos I alfa, a menos I lambda, seno de θ.
usei isso aqui, tirei o start disso aqui. E agora eu tenho que tirar o start disso aqui. Vai ficar. Então vem esse número aqui, elevado em alfa, é menos aqui, cosseno. Então essa é a forma mais geral possível para uma matriz U2. Essa matriz aqui, então o que a gente está dizendo com isso é o seguinte: toda matriz U2, toda matriz do tipo U2, toda matriz complexa 2×2 e unitária depende de 4 números reais. Quais são esses 4 números reais? Um ângulo, 3 faces. Um ângulo, θ. E 3 faces. Essas são as faces alfa e fulano. Então essa é a forma mais geral de uma matriz unitária 2×2. Tá? Só encaixar ali. Na física de quarks, né, nas chamadas interações fracas, quando existem duas famílias de quarks, que são os quarks U e o quark U com D e o C com S, essa matriz aqui desempenha um papel importante na compreensão da massa dos quarks. E esse ângulo aqui é o chamado ângulo de Cabibbo. E essas fases aqui, elas podem desaparecer, porque elas não vão fazer diferença em teoria de cálculo. Porém, se o caso fosse 3×3, quando a matriz é 3×3, as fases, uma fase não pode desaparecer. Não vou comentar isso agora, porque isso é uma coisa mais para frente. Só estou dando uma aplicação que essa coisa, ela teve a compreensão dessa forma das matrizes U2, ela teve uma certa importância no desenvolvimento da física de quarks, da física de interações fracas, né? E na questão do problema da relação de CP nas interações fracas. Então, esse resultado aqui diz para nós que toda matriz unitária, 2×2, ela depende de um ângulo e depende de 3 faces. É isso que a gente está dizendo aqui. Essa propriedade é importante pelo seguinte: uma matriz unitária. Oi, do E elevado em alfa. Oi? O E elevado em alfa, como é que surgiu para ela? Ele veio do determinante. Ele veio daquele vínculo que o determinante impõe. Ele, na verdade, é o determinante. Se você tirar o determinante dessa matriz, ó, essa fase cancela esse, dá cosseno ao quadrado de θ, dá E e alfa cosseno ao quadrado de θ. E aí esse termo aqui, essa fase cancela essa. Então fica mais aí alfa seno ao quadrado de θ. Então, colocando isso aqui em evidência, isso aqui dá 1. Então, o determinante dessa matriz é o E alfa. Então, o E e alfa é a informação que eu tenho sobre o determinante da matriz. Você agora está fazendo transplante, né? Sacar lá na hora? Não, eu saquei lá na frente, a gente sacou lá atrás, a gente sacou daqui, ó, quando a gente mostrou isso aqui. Quando a gente mostrou que o D é isso aqui, e que o C é isso aqui, e aí eu sei que toda matriz unitária, o determinante tem que ser uma fase. Então, a D menos PC não tem escapatória, ele tem que ser uma fase. Então, foi isso aqui, nessa relação que eu coloco o E elevado a alfa aqui, o E elevado a alfa aqui, é uma informação do determinante. Certo? Então, essa é a forma geral. Professor, o que significa ser uma fase ali? Significa que, em módulo 1, significa que é um número complexo que depende de apenas um padrão. Porque todo número complexo depende de duas coordenadas, x e y. Quando ele é uma fase, na verdade, o que significa? Um número complexo é isso aqui, C é igual a x mais y. Ou eu posso escrever esse número dessa forma. R é elevado a ITER, que é a forma polar, onde esse R é raiz quadrada de x2 mais y2. O que significa uma fase? Uma fase significa um número complexo de módulo igual a 1. Se isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Então o número complexo vira uma fase. Então o número complexo, uma fase é um número complexo geral de módulo 1. Qualquer número complexo de módulo 1 está aqui, ó, nesse círculo unitário. Isso aqui é um número complexo de módulo 1, isso aqui também. Qualquer número complexo de módulo 1
mora em cima desse círculo unitário. Então isso é uma fase. Uma fase, no fundo, é esse círculo. Certo? No plano complexo. Agora, como é que se sacou que a dele não devia ser uma fase? Pela definição de unidade. A matriz é unitária, ela satisfaz a essa condição. Então eu tiro o determinante. Determinante do primeiro, vezes o determinante do segundo, igual a 1. Determinante dessa matriz é a mesma coisa que o determinante de R complexo conjugado. Então eu tiro que o módulo do determinante de uma matriz unitária ao quadrado é 1. Ou seja, o módulo do determinante é igual a 1. Se o módulo do determinante é 1, é porque o determinante é uma fase. Então toda matriz unitária, não importa quem seja ela, o determinante dela no final do cálculo vai ter você sempre já sabe que o determinante é 1, daí que se tira o determinante. assim que o módulo do determinante é 1. Tá? Então isso aí, agora, se a matriz for SU2, então o módulo é mais do que 1. O módulo do determinante não é 1. O módulo do determinante é 1. O próprio determinante é 1. Então, significa que alfa é igual a 0. É elevado e alfa tem que ser igual a 1. No caso da matriz ser unitária, ser SU2, então esse cara aqui vale, é elevado e alfa vale 1. É elevado aí alfa vale 1. Então a minha matriz é SU2, ela pode ser escrita dessa forma. Ela vai depender então de um ângulo e apenas do Professor, Oi? o sinal ali não fica não, que está na minha. Eu tirei. Só tirei o E elevado aí. E aí vocês veem, o determinante dessa matriz aí dá exatamente 1. É igual a outra expressão, só que Sem uma elevado a alfa. Só isso, só fazer o determinante igual a 1. Então a gente pode dizer que uma matriz SU2, ela pode ser escrita por um ângulo e 2 faces. Ao passo que a matriz SU3 tem esse elementozinho a mais que eu apaguei. A matriz U2. A diferença entre o SU2 e o U2 é aquele elevado a alfa. Certo? Bom, então isso fecha uma outra informação importante para nós. Vamos caminhando lá. Que outra matriz nós estamos? Nós estamos no grupo SO11. SO11 não. Aí estudamos SO2, SU2, ST2 agora que você quer. E SU11 na aula passada. Vamos ver o ST2. Mas SU1 a gente tem também a matriz. Tem, né? A gente tirou na aula passada, né? Então vamos ver agora a matriz ST2. Essa aqui é a pergunta do Felipe. Então quando a gente estudou o grupo ST2, né, a gente passou um tempinho, mostrou que o grupo manifold dele é o espaço ABS3, é o antidecíper 3-dimensional, é aquele hiperboloide. Vamos retornar aqui ao que é uma matriz ST2. Então a matriz ST2, ela satisfazia essa característica, só lembrar aí. Ela transposta, atuando na forma simplética, deixa a forma simplética invariante. Lembrando que a forma simplética era aquela matriz 2×2 antissimétrica. A matriz ST2 é uma matriz que faz esse trabalho para nós. Professor de Levitine. Oi? É o Levitine tem 2 dimensões, exatamente. Então a matriz ST2 faz esse trabalho para nós. Vamos ver quem é a matriz ST2. Ela é assim. Vamos chamar isso aqui A, B, C, D. Por essa relação aqui, a gente já tira uma informação sobre o determinante dela. Se eu tirar o determinante dessa relação aqui, isso aqui vai me dizer o seguinte: é determinante disso, vezes o determinante disso, vezes o determinante disso. Só que o determinante de R transposto é igual ao determinante do R. Então, desse lado aqui vai aparecer o determinante de R ao quadrado. O determinante de epsilon é 1. E o determinante de epsilon. Então, a gente tira essa condição aqui. Então, uma matriz simplética, ela pode ter determinante igual a mais ou menos 1. Certo? O determinante dela é mais ou menos 1. Vai ter a informação que a gente tirou. Então, eu sei que AD menos BC pode ser mais ou menos 1. Vamos agora trabalhar aquela condição lá. Vamos pegar a matriz R transposta. É A, C, B, D. Isso é o R transposto. Vamos multiplicar por epsilon. 0, 1,
menos 1, 0. E vamos multiplicar por R. A, B, C, D. Fazendo isso tudo, eu tenho que obter o próprio epsilon. Então vamos realizar as operações aqui. Esse produto aqui fica C, D, menos A, menos B. Aí agora vamos fazer o produto aqui. Vai ficar AC menos CA. AC menos CA. Dá 0. AD menos BC. E BC menos AD. E BD menos BC. Dá 0. Então isso aqui tem que ser igual a 0, 1, menos 1, 0. Então, 0 é igual a 0. Problema. AD menos BC igual a 1. Então eu fixo mais. Então o determinante da matriz simplética não pode ser mais ou menos 1. Ele pode não precisar ser mais ou menos 1, mas essa condição física ele tem que ser mais 1. Então isso aqui já sobe. Então a matriz simplética ela tem que ser. E a outra condição é a mesma coisa. Então a única condição que eu tenho na matriz simplética é justamente essa. Eu vou escrever. Então qualquer matriz simplética 2 por 2, ela vai ter essa estrutura. Ela vai ser A, B, C, D, quaisquer, desde que AD menos BC vale 1. Não tem uma restrição maior, eu não fixo um elemento em função do outro. Então, se eu tiver 4 elementos independentes, quer dizer, independendo 4 elementos que satisfaçam a essa condição, quer dizer, basta que a matriz tenha determinante 1. Certo? Você caracteriza essa matriz simplética. Bom? O que mais que eu poderia acrescentar nessa ilustração? Pois não. Quando a gente for estudar grupos, por exemplo, S3, essa matriz, aí é a matriz 3 por 3. Aí é 3 por 3. Esse N ele especifica sempre a dimensão da matriz. Então a gente fez já. E o SU11, vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente finalizar, só para recapitular. O que era o nosso grupo SU11? Então, SU11 é o grupo de matrizes que satisfaz a essa condição. A matriz hermitiana conjugada, multiplico, eu não sei se chamava de G aqui, multiplico por R, isso tem que ser igual a G. Onde quem é G? G é 1, 0, 0, menos 1. Essa matriz aqui. É o sigma 3, né? É o próprio sigma 3. Então, o grupo SU11, ele deixa invariante essa matriz G, que é o sigma 3 de Cauchy. Então, vamos ver essa condição. Não sei quem é a matriz R, então eu vou estudar. Minha matriz R é A, B, C, D. Então, é claro quem é meu R Dagger. Dagger vai ser, vamos botar quem é o R Dagger. R Dagger é transpõe A, C, A, C, B, D. Aí tira o complexo conjugado. Então isso aqui é o R Dagger. Transpõe e conjuga. Multiplica por 1, 0, 0, menos 1. Então, multiplica por A, B, C, D. Isso aqui tem que ser igual a 1, 0, 0, menos 1. Então vamos ver as condições que a gente vai tirar, que a gente vai poder montar a partir dessa condição aqui. Então fazendo esse produto aqui, né? Então isso aqui vai ficar A, B, menos C, menos D. E agora, multiplicando tudo, então nós vamos ter, ó, vai ficar assim, ó, A estar vezes A, menos C estar vezes C igual, ó, quando eu multiplicar isso, isso foi? Aí G menos G não, Obrigado. Então vai ficar A estar vezes A, menos C estar vezes C igual a 1. É a primeira condição para o tipo, que isso aí seja uma igualdade. Depois, A estar vezes B. Primeira linha, com segunda coluna. A estar vezes B, menos C estar vezes D, igual a 0.
Depois, segunda linha, primeira coluna. B estar vezes A. Menos B estar vezes C igual a 0. E segunda linha, segunda coluna. B estar vezes B. Menos B estar vezes D igual a menos 1. Então essas são as condições que uma matriz SU11 tem que satisfazer. Observe que essas duas condições são a mesma. Essa condição que está aqui embaixo simplesmente é o complexo conjugado daqui de cima. Se eu conjugar isso aqui, fica A, B estar, D estar, C. Então essas duas condições estão dizendo a mesma coisa. Mas vamos ver o que a gente pode dizer a respeito disso. Vamos pegar essa equação aqui, ó, truque. Pega-se essa equação aqui, todo mundo aqui, ó. Vamos multiplicar essa equação. Vamos observar uma outra coisa. Se essa matriz satisfaz essa condição, uma matriz SU com 1, o determinante dela tem que ser 1. Está aqui, essa especial. O determinante dela é 1. Então, vamos fazer o seguinte. Então, é claro, AD, eu não coloquei, mas está implícito, que AD menos BC tem que ser igual a 1, porque ela é uma matriz especial. O determinante 1. Está lá, o S. Então, vamos pegar essa equação aqui, vamos multiplicar essa equação por D. Então, isso aqui vai ficar D menos D. Então, peguei a primeira equação e multipliquei por D. Agora, vamos olhar essa condição aqui. C estar vezes D. Olha essa segunda condição aqui. Ó. C estar vezes D está aqui, ó. C estar vezes D. Vou trazer essa condição para cá. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, A estar vezes A vezes D, menos C, estou só reescrevendo aqui. Ctrl C, Ctrl V, só fiz isso. Agora, isso aqui, C estar vezes D, é igual a estar vezes D. Agora eu vou inserir esse resultado aqui. Então, no lugar de C estar D, eu vou botar A estar D. Certo? É isso aí. Então, vamos ficar com a seguinte condição. Posso A estar em evidência. E fica AD menos BC igual a D. Mas isso aqui é igual a 1. O determinante é 1. Então, eu tiro uma condição. D igual a A estar. Então, já fixei mais. Então, esse D já não está tão solto. Isso aqui tem que ser o A estar. Certo? Vamos ver o que eu posso fazer agora com B e C. Está clara essa condição que eu fiz? Vamos fazer o mesmo truque agora, aqui embaixo. Vamos pegar essa equação aqui, vamos multiplicar por C. Eu vou pegar essa última equação e vou multiplicar por C. Deixa eu trazer ela aqui para cima. Então, a última equação é essa aqui, ó, B estar vezes D. Eu vou multiplicar por C. Menos B estar vezes D, eu vou multiplicar por C, igual a menos 1, vou multiplicar por C. Eu peguei a última equação, multipliquei por C. Agora vamos olhar o que nos dizem essas equações aqui. Ó. D estar vezes C, ó. D estar vezes C é igual a B estar vezes A. Então agora aqui, ó, quando eu tiver, então vou botar aqui, B estar, B, C, menos B estar, C, igual a menos C. Só refiz aqui. Agora, quem é D estar C? D estar C é B estar A. Substitui. Então, agora eu boto B estar em evidência. Aí fica BC menos AD. Isso igual a menos C. BC menos AD é menos 1, que é o determinante. Então, B estar é igual a C, ou seja, C é o B estar. Então, C é o B estar. Então, a condição para essa matriz SU com 1 É quase igual a de SU2. Oi? A matriz fica quase igual a de SU2. A diferença é aqueles sinalmentos. Exatamente. Então, essa matriz aqui, então, R igual a B, B estar, A estar,
determinante dela tem que ser 1. Então, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos módulo de B ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, isso é uma matriz SU1. Ou eu posso escrever em termos de número de reais. Eu posso colocar aqui, ó, alfa mais I beta, gama mais I delta, gama menos I delta, alfa menos I beta. E a condição aqui é módulo de A ao quadrado, alfa 2 mais beta 2. Módulo de B ao quadrado, gama 2 mais delta 2. Então, isso aqui caracteriza uma matriz de SU. Como você falou, é quase igual ao SU2. A diferença do SU2 é que aqui é menos, aqui é mais e aqui é tudo mais. Certo? Então, essa é a característica geral de uma matriz SU. Essa matriz, ela deveria ser uma matriz básica. O SU2 é uma matriz básica. Básica. O SU2 essa aí que ele nos diz que é uma matriz básica, na verdade, vamos dizer, de quando você está trabalhando com SO13, você não podia dizer, bom, é um SO1 vezes SO1 rodando 3 vezes, seria uma outra maneira. Não, mas aí você está perdendo informação. Porque se você pegar essa matriz, quando você tem uma matriz de SO1, você diz o SO13? Você falou que vale matriz de SO1? 3. Ah, SO1, Lorentz. É Lorentz. Ela não ser umas rotações, você fazer SO1 rodando 3 vezes. Eu entendi, não. Você perde informação, você perde parada. Pela estrutura da aula, essa questão é boa. Quando a gente for fazer o SO3, vamos colocar isso para o pessoal perceber. Você perde informação. Então, uma coisa que eu colocaria é pode falar. Por que você tem um tempo para todos os 3 espaços? Sei. Ou não pode ter um tempo para cada um dos espaços? Sei. Para cada coordenada espacial, uma coordenada temporal, é isso? Uma coordenada temporal. Sei. Quer dizer, que o tempo ninguém sabe o que é direito, né? Mas você podia dizer, para você ser uma coordenada independente, não basta você chamar a lei de Pitágoras. Você tem que associar um tempo a cada uma. Sei. E depois você teria um outro tempo que é para todos juntos. Então, o SO1 3 vezes, você estaria pegando um para cada uma coordenada. Sei. Então, quando você pegasse a invariância da luz, a invariância da luz era para todos os conjuntos. Entendi. Estou entendendo. Eu acho que, se você quiser escrever, por exemplo, 3 SOs com 1, você não obtém o SO3. Tudo bem. Aí você está falando como um homem de teoria de grupo. Isso. Agora, digamos, você falar como um homem da invariância da luz. Entendeu? Pode ser você, é lá o Moisés que está recebendo a sarça ali da invariância da luz. Sei. E daí a sarça vai embora, não diz mais nada. Daí você pode dizer, bom, vou pegar essa sarça e vou fazer 3 espaços em um tempo e unir eles. Certo. Um SO13. Certo. Agora, se você dissesse, bom, estou aprendendo teoria de grupo. Por que eu não vou fazer aquela sarça? Agora, da luz, só que eu boto um SO1, eu boto 3 tempos e digo, essa é a minha maneira de ver a sarça. Sei. Eu acho que a pergunta sempre tem em física fundamental, é como você viu a sarça. Será que tem que ser... Claro que as maneiras que historicamente se desenvolvendo, mas digamos, a sarça é a sarça. Ela deixa você interpretar ela. Eu pensaria que por essa informação, se eu sei a origem do C, o que é o C? Da onde é que vem o C? Tem alguma grandeza física por trás do C? A gente sabe que sim. Tem as grandezas, as propriedades do vácuo. A permissividade e a permeabilidade magnética, né? O ε0 e o μ0. Então, se eu não sei quem é C, se eu simplesmente recebo C, eu acho que aí, o que você fala, eu não vejo por que não.
Mas se eu sei previamente quem é o C é 1 sobre raiz de M0 Y0. Então ele tem propriedades globais. A propriedade dele é do espaço todo. Então eu pensaria que é mais razoável esse C ser compartilhado, esse tempo, né, que dá essa velocidade. E quando a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, você está dando uma escala nova, quer dizer, uma constante fundamental da natureza, está te dizendo que em alguma instância, 1 segundo é equivalente a 3 vezes 10 a 8 metros. Então, você está simplesmente dizendo isso. E essa propriedade é compartilhada pelo espaço todo. Você não compartimentou. Quem é C? C é a propriedade do teu espaço, é o teu vácuo. O vazio absoluto, ele tem uma propriedade eletromagnética, ele tem um Y0 e tem um zero. Então eu pensaria que era mais razoável associar C a todo o espaço. Agora, se você diz, não, eu quero associar C a cada tempo, quer dizer, para cada espaço tem um tempo. Então eu teria X com seu T, Y com seu T, Z com seu T. E um T geral, é isso que você está dizendo? Pode. Agora, o que a gente teria que ver como é que fica o C nisso. Tem muitas discussões ainda, eu acho que existe uma coisa que é pensar como você está conversar. Por exemplo, você já teve no Egito, e outra pensar como egípcio. Como egípcio você pensa, olha, você é um sublime zero, é onde eu estou sabendo, porque você, e daí e a outra você diz, não, porra, vamos pensar só no sarça, você só tem esse invariante, depois você vai ver isso aí. Esse C pode ser que não seja um sublime zero, pode ser que não seja 300 mil, pode ser que seja mais. Você está abrindo mão do C, tem um absoluto. Tem uma grandeza que é um absoluto, é uma constante fundamental da natureza, que eu não sei o que é. E você agora vai tentar interpretar a sarça. Agora, o perigo sempre dessa interpretação é interpretar como egípcio. Sei. Você vai pegar os padrões da tua época e depois você tem várias hipóteses. Só abrindo, só para a questão do SO1, entendeu? A importância do SO1, porque ele dá o tempo e o espaço. Isso que ele dá, entendeu? Assim. Então, para cada dimensão, aí a pergunta que vem, se para cada dimensão, para você entender uma dimensão, você não tem que associar um tempo, que seria mais natural a uma dimensão a associar um tempo, do que porque as 3 dimensões associam um só tempo. Por que o espaço, vamos dizer, por que o nosso espaço-tempo tem 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal? Você está dizendo, por que nós não temos um espaço-tempo que para cada coordenada espacial tem uma coordenada temporal? Isso que você está dizendo. Se uma coordenada espacial ela é tão independente da outra, ela poderia, talvez, ter um tempo que marque ela diferente do tempo, porque são 2 coisas independentes. Elas não têm nada a ver uma com a outra. Pode se pensar sobre isso, claro. O que vai dar? Como é que eu vou desenvolver uma física a partir disso? É uma questão, tá? Eu professor físico, a única coisa que entendo é justamente existe um absoluto que apareceu para a física, e isso é mais importante que a superstring, pensar o que apareceu um absoluto para a física. E o conceito de simetria que está fazendo todo esse grupo é justamente discutir um absoluto. A simetria é um absoluto. Assim. Só que teve um grande absoluto que apareceu, que foi essa sarça da invariância da luz. É só isso, ponto. Alguém tem alguma dúvida mais, alguma coisa aí? Então, nós fechamos todos os grupos que a gente tinha estudado, né? Então, só para a gente finalizar um pouco o que nós fizemos na aula passada, sobre o físico, eu queria que você me relembrasse a minha anotação. Quando eu criei aquela matriz sigma, que é as 3 matrizes de Pauli mais a identidade, eu chamei de um índice A maiúsculo, foi isso? Nós criamos, foi essa matriz aqui, eu não estou lembrando, sigma A. Falava esse índice de 1 a 4, era isso? I maiúsculo, ia de 1 até 4, não é isso? Os 3 primeiros índices eram as matrizes de Pauli, era isso. Né? Então eu tenho um conjunto de 4 matrizes, que são a sigma 1, sigma x, né? Sigma 2 é a sigma y, é isso mesmo que eu fiz? Sigma z é a sigma 3 é a sigma z e a matriz sigma 4 é a identidade. Foi isso que nós fizemos? Foi essa a convenção que nós adotamos. Foi? E nós tínhamos mostrado também isso aqui, que o traço de sigma i vezes sigma j é 2 vezes delta de j. Foi isso também? Foi, né?
Então a gente já mostrado o seguinte, que toda matriz M 2 por 2 complexa, ela pode sempre ser escrita dessa forma. Um meio do traço de M vezes sigma I vezes sigma I. Foi isso que a gente já fez? Essa expressão que eu tenho lá? É isso? Confere, por favor. É isso mesmo, né? Então, tá legal. Então, qualquer matriz M com elementos alfa, beta, eu posso escrever desse modo. Um meio, isso aqui é M sigma I. Posso escrever dessa maneira. Isso aqui é M gama delta sigma I delta gama sigma I alfa delta, certo? Isso aqui é o traço. Isso aqui é exatamente o traço. E isso aqui é a matriz. Essa é a relação que nós tínhamos, né? Então, tá certo. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tenha a seguinte expressão, por exemplo. Então vamos supor que eu tenha um objeto psi, que eu vou chamar desse nome. Isso aqui é psi1, psi2, tá? Então é um vetor. Vamos dizer que esse cara aqui seja complexo. Um objeto complexo. Então, essas duas componentes são complexas. Eu tenho um objeto psi alfa. Alfa igual a 1 e 2. Certo? Então, suponhamos, né, que eu queira que eu tenha um objeto desse tipo. Algo assim, psidáguia. Alfa, esse objeto psi alfa, eu pego esse objeto psidáguia. Aqui eu tenho uma matriz P e aqui eu tenho um objeto I. Aí aqui eu tenho um objeto lambda, aqui eu tenho lambda d'água, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho psi. Quando eu tenho esse produto, está claro para vocês o que é isso, né? Isso aqui é um número vezes outro número. Isso aqui, ó, isso aqui é uma matriz linha. Esse P é uma matriz e esse Q é o vetor de coluna. Então, quando eu fizer esse produto aqui, isso aqui é um número. Isso aqui é outro número. Mas a ideia é que que nós queremos formar um número a partir do psi. Esse número aqui é independente desse número. Estou multiplicando dois números independentes. Mas eu quero formar um número que envolva psi aqui. Então, vamos escrever isso aqui. Como é que eu escrevo isso aqui? Isso aqui é psi alfa, complexo conjugado, né? O transposto complexo conjugado. Aqui é a matriz P alfa beta e aqui é o Q beta. Vamos multiplicar por esse objeto aqui. Isso aqui é um lambda gama Q gama delta psi delta. Então vamos lembrar da filosofia dos nossos rearranjamentos de física. Nós queremos formar uma estrutura que envolva psi, né, com psi, quero juntar os dois psi. Então, nós já tínhamos entendido que se eu quiser juntar, vamos usar essa expressão aqui, se eu quiser juntar os dois psis, eu vou trazer eles para junto. Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa expressão assim, ó, psi alfa está psi delta. Vou botar esses dois juntos. E aqui fica P alfa beta e beta. Lambda gama star. P gama delta. E só isso. Eu quero juntar os dois psis. Uma coisa só. E aí a gente observa que isso aqui tem uma estrutura matricial. Vocês estão lembrados? Ó, a matriz psi, ó, vamos ver quem é esse objeto aqui. Ó. Psi alfa star, psi delta. Quem é isso aqui? Isso aqui, ó, esse objeto é uma matriz linha.
Esse objeto é uma matriz comum. Então, quando eu lembro como é que a gente formava, como é que eu formo essa matriz? Eu coloco esse cara aqui, vou colocando esse cara aqui. Então, esses psis que estão aqui em pé, eles vão dando as linhas. E esse psi que está deitado aqui vai dando. Então, pega, por exemplo, só para vocês lembrarem, tem assim, só para ficar bem claro. Se 1 está, se 2 está. Se 1, se 2. Então, eu vou formar uma matriz assim. Bota esse cara para cá. Se 1 está, se 1, se 1 está, se 2. Se 2 está, se 1, se 2 está, se 2. Então, esse 1 e 2 é que estão dando a linha. Então, esse objeto aqui, ele se comporta como uma matriz onde a linha é o delta e a coluna é o y. Certo? Então, vamos lá. Vamos depois usar isso aqui. Antes disso. Então, vamos fazer o firts aqui. Então, é esse objeto que eu vou dizer que é a minha matriz. Então, quando eu escrever esse objeto aqui, vamos voltar aqui para cidade e aqui. Já vou dar uma aqui, tá? O lambda da águia e psi. Então, nós vimos o desenvolvimento da coisa. Então, esse objeto aqui vai fazer para nós o papel daquela matriz. Então, vamos lembrar, aquela nossa expressão é a matriz N. Vamos dizer, a matriz N delta alfa, ela é 1/2 de N, vamos dizer, N capa lambda, sigma I lambda capa, sigma I delta alfa. Essa expressão do firts. O elemento de matriz, traço e a matriz sigma I. Então, no lugar do N delta alfa, nós vamos colocar isso aqui. Então, naquele lugar daquele psi alfa está psi delta, nós vamos colocar 1/2 do N capa lambda. Então, tá. Quem é o N? Está aqui, ó. N capa lambda, a regra é essa. N delta alfa, fica o alfa está delta. Então, N capa lambda vai ser psi lambda está psi capa. Está vendo a regra, né? Forma essa matriz desse modo. O primeiro índice fica aqui e o segundo índice é que vai para frente. Então vai ficar lambda está psi capa. Então isso aqui é esse objeto. Aí agora, claro, eu tenho sigma I, elemento lambda capa. E aqui eu tenho sigma I, elemento delta alfa. O resto tá. Então aqui eu usei a minha expressão. Aqui eu fiz o meu firts. E agora o resto segue. P alfa beta, que beta, lambda gama star, e gama delta. Então, esse objeto aqui, ó, está pronto para nós. 1/2. Ó, isso aqui é o psidag, sigma I, psi. Exatamente o que está escrito aqui. Só botar essa matrizinha aqui no meio, ó, direitinho. E agora sobrou isso tudo aqui. Então, isso aqui, ó, começa aqui, ó, T. Vamos ver que eu começo com esse cara aqui, ó, lambda gama. Vamos rearrumar isso aqui assim, ó. Lambda gama está. Que gama delta? Que gama delta. Sigma I. Então, esse objeto aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Agora estou pegando lambda gama star, que gama delta, sigma I, delta alfa, e alfa beta, e beta. Ou seja, ele fechou um ciclo direitinho. Ó. Lambda gama, gama, gama delta, delta alfa, alfa beta. Então isso aqui, claramente para nós, é lambda tag, a matriz T,
a matriz sigma I, a matriz P, se o P. Então, eu fiz o trabalho que eu queria, eu fiz o próximo, eu consegui escrever o meu rearranjamento. Eu consegui, então, mostrar que se eu tiver essa expressão aqui, psidagma, P, I, vezes lambda d'área, Q, psi, eu consigo juntar os dois espinores que estão em lugares diferentes. Em física de partículas, isso é o que a gente chama de correntes fermiônicas. Então é como se eu tivesse aqui uma corrente do elétron do neutrino e uma corrente aqui, por exemplo, do mu de uma outra partícula. Então o que eu quero, vamos dizer, aqui eu tivesse uma corrente de um elétron com neutrino e aqui eu tivesse uma corrente de um outro neutrino com elétron. O que eu vou querer? Formar uma corrente só de elétron, ou seja, eu vou querer jogar esse objeto, eu quero condensar psi com psi. Então o que a gente fez para mostrar foi isso. Isso aqui é a mesma coisa. Claro, tem soma em I está variando de 1 até 4. Então isso aqui significa, vamos expressar. Então isso aqui significa psidagma, sigma I, psi. Lambda d'área, Q, sigma I, P, certo? Então, essa expressão é geral. Vamos fazer a seguinte simulação, um caso especial. Então, isso aqui é geral. Vamos pegar a seguinte situação. Vamos supor que seja todo mundo igual. Vamos dizer que eu tivesse o seguinte, ó. Psi igual a lambda, igual aqui, igual a lambda. Vamos dizer que eu tivesse uma coisa só. Tudo fosse psi. Só tivesse psi. Então eu tivesse essa. E vamos dizer que P e Q sejam uma identidade. Vamos pegar um caso bem particular. Essa expressão é bem geral. A expressão é completamente geral. Então vamos pegar um caso bem particular para ver o que a gente tira daí. Suponhamos que todos os vetores bidimensionais psi e lambda sejam o mesmo. E que aquelas duas matrizes intermediárias ali sejam unidades. Então o que significa? Significa que do lado esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho psidagma psi vezes psidagma psi. É um caso bem particular. Ou seja, isso aqui é psidagma psi ao quadrado. Vamos agora trabalhar o lado direito. Lembrando que no lado direito eu tenho que executar essa soma com I, que vai desde 1 até 4. Então, o lado direito vai ser o meio de psidagma. Vamos pegar esse I, ó, 1, 2, 3. Vamos botar aqui sigma I, o sigma de Paulo. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. E aqui a mesma coisa. Psidagma, que é a identidade. Sigma I é o sigma I. P é a identidade, isso aqui é psi. Então isso aqui significa que eu estou fazendo psidagma sigma 1 psi, psidagma sigma 1 psi, mais psidagma sigma 2. Estou somando I de 1 a 3. Só para isolar a matriz identidade. Aí eu vou ganhar um termo aqui que vai ser um meio de... O último termo é o 4, é I igual a 4. Então eu condensei o I igual a 1, 2, 3 desse termo aqui. Então o I está somado de 1 a 3. Agora eu pego o 4, o meio de psidagma. Sigma 4 é a identidade. E esse sigma 4 também é a identidade. Isso aqui já era a identidade. Então simplificou ao quadrado. Então aquele termo da esquerda é igual a esse termo da direita com fator vezes. Então a gente pode agora passar esse termo aqui para o lado de cá. Então eu mostro aqui o meio de psidagma psi ao quadrado é igual a um meio de psidagma sigma I psi psidagma sigma I psi. Então, os fatores do meio se cancelam. Então a gente acaba mostrando isso, essa identidade. Psidagma psi ao quadrado é igual a psidagma. Posso escrever isso dessa maneira: sigma psi escalar
W, sigma. Isso aqui significa exatamente isso. Eu vou colocar sigma 1, sigma 1, mais sigma 2, mais sigma 3, sigma 3. Então, a gente mostra essa relação aqui. Então, isso significa que, quando a gente faz mecânica quântica, esse psi aqui descreve a função de onda do elétron numa certa configuração de spin, nós temos esse objeto aqui, ele dá, na mecânica quântica, me dá o spin associado à função de onda do elétron. Então, eu consigo relacionar o valor do spin com a própria amplitude de probabilidade. Então, essa relação, aparentemente, né, é uma relação simples assim, mas ela tem um significado depois interessante. Ela é muito forte. Oi? É muito forte. É um resultado bastante forte. Porque você consegue mostrar uma relação entre o valor do spin, quer dizer, o valor médio do spin, né? Só que, vamos dizer, na mecânica quântica, vamos colocar aqui, só para dar nome direito, na mecânica quântica, o spin do elétron, aquilo que descreve o spin do elétron na mecânica quântica ordinária, na mecânica quântica de Schrödinger, é H cortado sobre 2, que é o valor do spin, vezes as matrizes de Pauli. É isso aqui que é o spin do elétron na mecânica quântica. Então, se eu quiser substituir esse sigma pelo spin, esse sigma, ele é 2 sobre H cortado S. Então, em cada sigma vai aparecer um fator 2 sobre H cortado, para produzir um quarto sobre H cortado ao quadrado, ou seja, no final do dia o que a gente mostra é isso aqui. Psi S, psi, escalar, psi S, psi, é igual a H cortado ao quadrado sobre 4 psi W. Certo? Então é uma relação que vocês mais tarde podem vir a ser útil na mecânica quântica, então a gente chega a essa relação usando essa técnica, esse ferramentalzinho dos chamados arranjamentos de Fields. Essa relação de probabilidade, probabilidade é uma coisa genérica. Né? Se você aí relaciona a probabilidade com uma coisa específica, seus filhos é essa. Exatamente. Você consegue tirar informação sobre o spin do elétron a partir da própria densidade de probabilidade da função de onda do elétron. A própria dando a distribuição, psi representando a função de onda do elétron, né? Então, automaticamente você relaciona, você consegue ter uma relação que te dá a componente do spin ao quadrado como um quarto da densidade de probabilidade associada à função de onda do elétron. Você está trazendo uma relação com duas coisas. Dois espaços distintos, na verdade. Vou dar para vocês uma outra situação que vocês podem só para colocar, se vocês gostarem, né? Pegar um outro caso em particular, porque essa expressão aqui é bem geral. Então, essa expressão aqui serve para muitas situações. Isso é muito usado na supersimetria. Uma das ferramentas básicas no desenvolvimento dos cálculos de supersimetria é saber fazer esse rearranjamento. E nas interações fracas também. Aqui no nosso curso de interação fraca, na aula de quinta-feira, a gente falou do trabalho de Sudarshan e Marshak, na classificação. Obrigado, Mariana. A gente falou da classificação que Sudarshan e Marshak fizeram para estudar toda a estrutura das correntes fracas, né, em função da simetria de quiralidade. Essa técnica é fundamental para a compreensão do trabalho, essa técnica de arranjamento de Fields. Isso é uma coisa que é bom vocês trabalharem bastante. Isso é uma coisa que podia ser bem trabalhada no curso de álgebra linear, que é uma coisa simples, né? Ela nem é teoria de grupo, realmente, na verdade, é só álgebra linear. Vamos fazer uma outra aplicação para a gente fazer o intervalo. Por exemplo, suponhamos, deixa eu pegar aqui uma situação que poderia ser interessante. Fazer o seguinte.
pegar vamos supor a seguinte situação. Vamos supor de novo, se todos os vetores psi de lambda é iguais. Vamos supor todo mundo igual. E vamos supor P igual a sigma i, mais Q igual a identidade. Vamos supor essa situação. Suponhando que eu vou estar estudando essa grandeza psi da águia. Aí eu escolho uma particular matriz de Pauli. Vamos pegar sigma i, como se eu pegasse a iésima componente do spin, psi, só o sigma, e aqui psi. E aí do outro lado, Q igual a identidade. Eu vou pegar psi da águia e psi. Então suponhamos que eu estivesse querendo calcular isso aqui. E aí vamos colocar o rearranjamento de Fichte aqui. Então essa expressão com P igual a sigma i. E Q igual a identidade. Vamos usar essa expressão aqui. Vai ficar o meio do psi da águia. Aí aqui vai ficar o sigma i maiúsculo. Esse aqui vai de 1 a 4. Esse aqui não, esse aqui é um específico. Quando eu for escolher aqui, sigma 2, por exemplo, esse I é fixo. Psi. E aí o lambda da águia é psi da águia. O Q é a identidade, não preciso escrever. Sigma I, esse aqui vai de 1 até 4, eu estou somando. E P é o sigma I fixo. Esse sigma I. Foi, Renato? Foi? Essa situação é isso aqui, ó. Todos iguais. E a matriz P, ela é escolhida uma matriz de Pauli em particular. E o Q é a identidade. Então eu estou formando essa grandeza aqui. É como se eu pegasse aqui uma componente do spin e aqui esse objeto. Estou juntando esses dois objetos. E vamos ver o que essa relação aqui dá para nós. Certo? Então vamos lá. Então, usei a expressão. Agora, claro, esse sigma i aqui, isso aqui tem que ser somado. Então, esse sigma i grande, ele vai valer 1, tem que somar 1, 2. Esse i aqui é fixo. Então, vou pensar um em particular. Então, vamos realizar esse somatório em I. O sigma 4, esse i grande, ele varia 1, 2, 3, 4. Então, vamos escrever essa relação assim. 1 meio de psi da águia. Então, quando ele for, olha, sempre que eu tiver esse aqui, eu tenho esse aqui. Então, 1, 2, 2, 3, 3. Vamos chamar esse índice de J. Esse índice J é o índice que está correndo de 1 a 3. Se eu não posso colocar I, porque I já está fixo. I é uma coisa escolhida previamente. Esse somatório aqui, ele tem que carregar o outro índice. Não pode ser mais o índice I. Então, vai ficar isso aqui. E aqui nós vamos ter psi da águia, sigma J. E aí o sigma I é fixo, psi. Isso eu estou fazendo para I que vai 1, 2, 3. Agora eu tenho que pegar o sigma 4. É o sigma 4. Sigma 4 é a identidade. Então agora eu vou ter que colocar a identidade aqui e identidade aqui. Então isso aqui vai ficar para nós no meio do psi da águia, psi. Agora eu estou colocando a identidade. Sigma 4. Aqui é a mesma coisa. Sigma 4 é a identidade. Aí fica só esse sigma I e o psi. Então tá. Agora, claro que eu já produzi, ó, isso que está aqui é exatamente o que está do lado esquerdo. Então, eu posso passar esse cara para o lado esquerdo e vai dar um fator meio. Então, nós vamos ter o seguinte, 1 meio de psi da águia, sigma I, psi, vezes psi da águia, psi, é igual a isso aqui. 1 meio psi da águia, sigma J, psi da águia, sigma J, sigma I, psi. Então, reduzindo. Chegamos aqui. Agora vamos lembrar, nós conhecemos as relações entre as matrizes de Pauli. Nós sabemos que o produto, nós tínhamos já feito os cálculos aí anteriormente, né? A gente sabe que as matrizes de Pauli satisfazem essa relação. A matriz de Pauli sigma J vezes a matriz de Pauli sigma I, vamos ver se vocês lembram lá, é delta de J, delta de J I, ou delta de J
vezes a identidade, vezes a matriz da identidade do transcritor. Sigma I foi igual a sigma J da identidade. E quando for diferente da I, epsilon de J, I. Sigma. Então vamos inserir isso aqui. Então, vamos lá. Então nós vamos para o lado esquerdo. Então o fator meio está certo. O fator meio já sai. Então nós vamos ter psi dagger, sigma I, psi. Psi dagger, psi. Igual que está do lado direito. Então, sigma, aquele primeiro termo eu não posso mexer, não fiz nada nele. Vai ficar psi dagger, sigma J, psi. Agora, naquele termo, nós vamos estar substituindo isso aqui. Ó. Vamos tirar já esse meio, vamos tirar já esse meio. Então, vamos já substituir. Quando substituir sigma J, sigma I por delta de J, então aquele termo vai ficar psi dagger, delta JI, a matriz de identidade, que sai fora, psi. Então vai ficar delta IJ, psi dagger, psi. Delta IJ vezes sigma J é sigma I. Então isso aqui vai ficar exatamente isso aqui. Vezes psi dagger, psi. Mas vamos em frente. Aí vai dar esse termo aqui que vai sobrar aqui. Que vai dar para nós. Agora vamos substituir isso aqui dentro. Então, o primeiro termo aqui. Psi dagger, sigma J, psi. Estou só retomando isso aqui. E agora eu vou substituir o segundo termo aqui. Vai aparecer I, epsilon, J. E capa, psi dagger, sigma J, sigma capa, psi. Então, esse cara aqui é igualzinho a esse, cancelou. Esse I não quer dizer nada. Então, o que a gente tira daqui é essa relação. A gente tira daqui que isso aqui na verdade é o quê? O produto vetorial. Isso aqui é J e capa, capa, J. Isso eu posso escrever da seguinte maneira. Isso aqui é epsilon J. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Porque se isso é igual a isso, ó, isso cancela isso, então no final do dia esse termo é zero. Então a gente está vendo que é epsilon J e capa. Olha. Psi dagger, sigma J, psi. Vezes psi dagger, sigma capa, psi. Eu posso trocar a ordem aqui, porque isso aqui eu posso trocar esse I para cá, por esse J, ganhando um sinal menos, mas isso aqui é igual a zero, não tem problema nenhum. Então a gente está mostrando, na verdade, aqui, que psi dagger, sigma, psi, vetorial, psi dagger, sigma, psi. Como tinha que ser. Isso aqui é um vetor, produto tensorial por ele, produto vetorial por ele, ou seja, essa relação me dá isso. Agora, seria interessante se vocês estudassem essa relação fazendo o psi. Então, eu vou pedir para vocês fazerem agora, isso eu vou deixar como tarefa para vocês. Eu vou fazer. Vocês vão fazer o seguinte exercício: retomar essa mesma relação. Nós vamos seguir os mesmos passos, colocando J aí, mas chegando a seguinte relação aqui. Vamos procurar que vocês calculem isso aqui. Professor, Ué? isso que você afastou é porque eu fico também com psi. Dagger? Aí você bota aí de novo. Por que não J? Ah, porque tem sigma I, delta JI. Então, quando você tem essa configuração de índice, sigma I, delta JI.
significa que você está somando sigma i, eu acho delta j i, né? Não é o contrário, é sigma i, delta, aí ficava, era sigma i, eu tinha isso aqui, delta, produzir isso aqui. Então, do outro lado aqui, perdão, eu tinha um sigma i aqui, o sigma i é fixo nisso, só para eu lembrar que a minha configuração diz, eu tinha um sigma i aqui, e aí eu vou produzir sigma j, sigma i. Eu tive que colocar, cara, nós tomamos em j, tá certo? Era sigma j, perdão, tinha isso aqui. A minha configuração de índice era essa. Sigma j, lembra? Eu tinha uma coisa, eu tinha esse sigma j aqui, ó. E aí aqui dentro eu produzi do outro lado isso aqui. Então, esse delta de j aí, quando bater com o sigma j, eu estou somando em j. Se eu estou somando em j, o delta, ele cancela a soma em j e coloca isso. É por isso que ele produz, certo?